Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe essa oportunidade que a gente está tendo no dia de hoje de poder conversar um pouco sobre as coisas do Espírito e falar um pouco mais sobre as nossas vidas, né? Principalmente no pós-morte. É essa questão aí, né, que a gente quer levantar, no sentido de esclarecer as mentes que ainda estão cristalizadas naquelas ideias de céu, naquelas ideias de inferno, naquelas ideias de purgatório, né? Porque por mais que a gente pense que essas ideias já estão ultrapassadas, a gente constata diretamente, né, diariamente, que essas ideias ainda estão muito presentes no nosso imaginário, porque essas ideias, esses conceitos de céu e inferno foram repassados para nós, né? Para muitas gerações, e essas ideias ainda permanecem nas nossas mentes, né? Mesmo a gente encarnando, desencarnando, reencarnando, a gente ainda traz esses resquícios desses ensinamentos que foram passados para nós, né? Então, é essa ideia de céu que a gente quer passar, né? Dentro de uma história, dentro de uma proposta espírita, que na verdade é uma história do Humberto de Campos, que tem esse título, né? As Portas Celestes, mas a gente também vai trabalhar um pouco da visão do Emmanuel a respeito da morte diária, né? A respeito da morte que vem, que vai acontecendo, né? Diariamente nas nossas vidas. Então, para começar, a gente vai usar o Emmanuel. Esse texto do Emmanuel, na verdade, ele está na introdução do livro Mundo Maior, né, no prefácio, que é muito interessante. Aí não está todo o prefácio, só alguns trechos, uns extratos somente, para que a gente possa compreender o que a gente quer falar no dia de hoje. Então, veja bem, esse prefácio tem o nome de Na Jornada Evolutiva, é escrito pelo Emmanuel, e está lá no livro, na introdução do livro Mundo Maior. Então, diz lá o Emmanuel, dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constituiu-se de menores de espírito em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Então, meus amigos, isso daí é uma realidade, né? Que o Emmanuel está trazendo novamente à baila para que a gente compreenda que dos quatro cantos da Terra, diariamente, veja, não é somente naquela época, não está detido somente aquele tempo em que o Emmanuel escreveu isso, mas diariamente saem daqui da Terra seres, né, humanos desencarnados, espíritos retornam ao país da morte, né? Retornam ao país dos espíritos, que é a verdadeira pátria dele. Então, diariamente. Isso um acontecimento diário e que não tem nada de extraordinário. É a morte, né? É a passagem, é o retorno do espírito para a sua pátria espiritual. Uns vão de uma forma, outros vão de outra, né? Enfim, é o momento de cada um vai retornar à pátria espiritual no momento oportuno. Mas o interessante dessa parte do texto é que o Emmanuel vai dizer que destes que diariamente partem para o plano espiritual, raros desses viveram no monte dos montes de sublimação. Quer dizer, viveram num mundo que não tinha nada a ver, totalmente distante da sublimação, vinculados aos deveres nobilidades. Porque nós entendemos que sublimar, né,
praticar, colocar em prática os deveres nobilitantes é parte do nosso projeto reencarnatório. Né? Nós nascemos para que possamos sublimar, para que nós possamos evoluir. E quando a gente diz evoluir, a gente entende que a gente vai estar saindo de uma área mais bruta e sublimando e se tornando mais leve, mais limpo, né? Menos bruto, menos brutalizados. Então, é isso que ele está dizendo, que a grande maioria destes que partem diariamente de volta para a parte espiritual, poucos se vincularam ao processo de sublimação. Né? E que a grande maioria, veja bem, que a grande maioria destes constitui-se de menores de espíritos. O que chama atenção, né? O que significa isso? O que o Emmanuel está querendo nos dizer, dizendo que a maioria destes espíritos que retornam ao plano espiritual, que a maioria constitui-se de menores de espírito. Então, ele quer dizer que a grande maioria ainda está numa infância espiritual. A maioria não amadureceu espiritualmente se tratando, né? Está dizendo assim, a maioria constitui-se ainda de menores de espírito. De espírito. Ele não cresceu, ele não amadureceu, ele permanece naquela faixa de infância espiritual. Né? É isso que ele quer dizer. Então, veja bem, nós reencarnamos, temos um momento temos uma oportunidade durante a encarnação de evoluir, de nos sublimarmos, de nos tornarmos melhores, mas ainda a grande maioria permanece no mesmo estágio, naquele estágio inicial. Isso é preocupante, e é isso que está chamando a atenção. Muito bem, está dizendo que estes não chegaram a ser homens completos, nesse sentido de amadurecimento. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Mas, apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência, entre aspas, e, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e o inferno de intermino tormento para os outros. Veja, estes que reencarnaram, que estão passando por aqui, né, não chegaram a ser homens completos, não conseguiram atingir a madureza, né, que deveriam, a madureza espiritual. Pelo contrário, diz ele, muitas vezes eles até se acomodaram, né, nos vícios de toda sorte, se acomodaram no materialismo, ficaram por ali vivendo, aproveitando, gozando dos momentos, né, de falsa felicidade. Então, permaneceram por aí. E quando ele diz, olha, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez, isso se torna mais grave. Porque, veja, além de se acomodar nos vícios, ainda demoraram-se voluntariamente nos trilhos da insensatez. O que pode nos levar a pensar que as pessoas deixaram para fazer amanhã as suas reformas íntimas, deixaram para fazer amanhã para que pudesse aproveitar o hoje. Então, é onde as pessoas se demoram, né? Sabe o quanto é difícil esse movimento, esse processo de reforma íntima, sair desse estágio infantil, né, espiritual infantil, e partir para a madureza espiritual. O quanto isso é difícil. E o quanto significa deixar coisas de lado. Né? A gente fala assim, toda vez que nós fazemos uma escolha, nós estamos renunciando a outras coisas também. Né? Então, toda vez que você se propõe
a mudar o seu jeito de ser, a crescer espiritualmente, você está fazendo uma escolha e que também te faz renunciar a tantas outras coisas. Então, é nesse momento que as pessoas, às vezes, né, empacam, né, param por ali, e param e fazem aquela velha análise que cada um de nós sempre está fazendo, e a gente está sempre falando isso para ver se a repetição realmente faz com que a gente guarde algumas coisas, e a gente, né, nesse desânimo, vai se acomodando nos vícios de toda a sorte, né? E muitas vezes porque nós não temos aquela atitude de seguir, né, motivados muitas vezes pelo desânimo. Então a gente vai ficando voluntariamente naquele estágio, e aí de repente, não se sabe de onde, vem o fenômeno da morte e nos alcança nesse estágio. E aí o que vai acontecer quando a gente chega lá, do outro lado da vida, né? É isso que eles estão dizendo, né? Isso que os Espíritos estão dizendo, isso que o Emmanuel está dizendo, que muitos estão por aqui acomodados, né? E quando estes que estão acomodados se estão inscritos em alguma escola religiosa, né, fazem parte de alguma religião, eles, apesar de estarem demorando voluntariamente no trilho da insensatez, acreditam que são criaturas eleitas da providência, né? São eleitos da providência e que, quando saírem da vida física, certamente alcançarão o paraíso de graças para si, porque se acham bons, né? E um inferno de interno sofrimento para os outros. É as ideias cristalizadas que nós temos, né? A ideia de céu, inferno, a ideia de recompensa e de castigo. Olha, se nós formos bons em alguns momentos, então nós acreditamos que nós merecemos o céu, né? Essa ideia está em nós. Se nós não formos tão bons, mas se nós não fizermos o mal, também nós merecemos estar do outro lado da vida. Ou seja, todos nós acreditamos que nós não mereçamos o inferno. Inferno, entre aspas, porque não existe. Mas é aquela situação de vida, né? Para onde eu vou depois que eu desencarnar? Para onde eu vou? Ainda muitos têm dúvidas, né? Quase sempre, como diz aqui o texto, tem dúvidas a respeito de ir para onde, né? Ou de para onde ir. Então, quase sempre atribui-se, claro que eu sou uma pessoa que não fui mal, então eu vou acreditar que eu sou um dos eleitos da providência, então eu vou receber como prêmio o paraíso ou o céu, conforme ainda é pensamento de muitas criaturas, né? E diz assim o Emmanuel, ainda numa parte desse texto: teciam estes que chegam desavisados ao plano espiritual, criavam ou teciam, sem justificativa, que no túmulo se encerraria a memória. E, se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, com raras exceções, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Infelizmente, esse pensamento ainda está muito presente na nossa humanidade, né? Você não faz nada, né? Você não trabalha para o bem, mas você acredita que você é um dos escolhidos a partir dos ensinamentos que você recebe das escolas religiosas, né? E a gente sabe que todas as escolas religiosas, aí falando das cristãs, pregam a questão do céu e do inferno ainda, né? Então, essa ideia de céu e inferno é muito presente na nossa vida. Mas quem é que quer ir para o céu, né? Todos. Quem não quer ir para o inferno? Todos também, né?
Então, esse pensamento está muito presente nas nossas vidas. E vai se tornando, aos poucos, um pensamento leviano, né? Porque a gente, acreditando nisso, não vai se dar a chance de evoluir, de trabalhar a cada dia mais para merecer estar do outro lado da vida. Não é assim? Porque o que ensinaram para nós é isso, né? Se você for bom, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. Se você não for, né, muita coisa, se não for nem tão mal, nem tão bom, você vai para o purgatório. Então, essa é a ideia aí. Mas isso é verdade? Né? É essa a realidade que nós devemos aprender? Vamos ver agora. E, terminando aí o texto, o Emmanuel vai dizer, olha, falando dessa turma que chega diariamente lá no plano espiritual, onde albergar a estranha e infinita caravana, essa que chega diariamente ao plano espiritual. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, o Malgaxi, que é a ascendência africana, esse Malgaxi aí, né? E o inglês fluem dos mesmos direitos. Olha que linha de raciocínio maravilhosa, meus irmãos. Chegam diariamente essa turma, essa multidão de espíritos saídos de diversos lugares da Terra, segundo Emmanuel, sai da Europa, sai da África, sai do Brasil, sai da América do Norte, sai da América do Sul. Diariamente, esses espíritos estão voltando à pátria espiritual. Cada um com as suas ideias, cada um com a sua religião, cada um com as suas concepções, cada um com as suas verdades, cada um com as suas culturas, religiosas ou não, cada um levando consigo aquilo que acreditou fazer e ser o ideal a ser cumprido aqui na Terra. Cada um chegando no plano espiritual. Então, a grande pergunta é: onde albergar essa estranha e infinita caravana? Porque, veja, se são espíritos que são saídos de diversas posições do mundo, né, de diversas posições culturais e religiosas, e aí vem na conotação do que é espiritual, é mais espiritualizado, menos espiritualizado, não é espiritualizado, é o sujeito mais materialista, menos materialista, mais espiritualizado, ou mais ou menos. Então, essa quantidade de irmãos de diferentes posições que chegam lá no plano espiritual. O que fazer com eles? Veja que isso aí, isso é o Emmanuel que está dizendo. O que fazer com eles? E aí é claro que quando a gente estuda profundamente a doutrina dos espíritos e as obras que falam desse plano espiritual, como as do André Luiz, a gente vai descobrir que realmente é um trabalho extraordinário que é feito pelos espíritos que vão não só estar presentes às desencarnações dos espíritos, bem como a quantidade de espíritos que também estão no plano espiritual para receber, avaliar cada caso e levar para onde se deve, né? Para os lugares que são oportunos a cada espírito que chega lá. Então, veja que o trabalho é muito grande, né? Deve ser um trabalho extraordinário e enorme também, gigantesco. Então, essa aí é a introdução que eu queria mostrar para vocês, porque agora sim nós vamos entrar na nossa história. O que eu queria que vocês compreendessem era esse movimento de desencarne e como chegam esses espíritos no plano espiritual. Muito bem, então agora sim nós vamos pegar a história que é a base do nosso trabalho de hoje, que tem o título do nosso estudo, que é As Portas Celestes. Esse texto, essa mensagem, está escrita lá no livro Pontos e Contos, do irmão X.
do Humberto de Campos, né? E é a mensagem número 3. Vamos lá? Vai contar o Humberto de Campos assim. Veja a semelhança que existe nessa história do Humberto de Campos com o prefácio escrito por Emmanuel, no livro Mundo Maior. O grupo de desencarnados, a vaguear nas esferas inferiores, integravam um grupo de desencarnados a vaguear-se nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu. Onde estavam os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los? Em torno, sempre aquela neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde estava o refúgio da paz, o abrigo da recompensa? Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Vejam, meus irmãos, o princípio da história. Um grupo de desencarnados estavam a vaguear nas esferas inferiores. Veja que aqui ele começa a esclarecer e a revelar que aquelas ideias cristalizadas na cabeça de muitos de nós estão equivocadas. Você não morreu, e aí você morreu, você vai para o céu, não. Como diz algumas escolas religiosas. Você morreu, então você pagou o preço do pecado. Porque o preço do pecado é a morte, segundo algumas religiões. Não é assim, não. Outros vão dizer assim, morreu, então aí cessou, né, aquela memória, e aí começa a vida espiritual de uma outra forma. Vejam, não é assim, né? E Humberto de Campos está escrevendo uma história baseada na realidade espiritual, né, que ele percebeu, né, nesses vários e inúmeros planos espirituais. Veja que esse grupo está vagueando em esferas inferiores. Não foram para o céu, né? Talvez muitos estivessem esperando o paraíso, o céu, a beatitude celeste, o lugar de descanso, de paz. Estavam enganados. E aí ficaram apavorados, realmente surpresos, como muitos que estão chegando diariamente lá. Ficam surpresos, porque não vão encontrar um céu, não vão encontrar anjos, não vão encontrar tronos, não vão encontrar arcanjos e nem espíritos do paraíso. Então, veja a decepção deste grupo. Chegaram, entraram nesse processo, se decepcionaram e permaneceram ali longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, daquele momento de surpresa, não encontraram o céu, não encontraram o paraíso, veio a revolta. E após a revolta, veio a queixa. Finalizada a queixa, veio o sofrimento construtivo, e com esse sofrimento construtivo surgiu a prece. Veja que essa parte da história se parece muito com as nossas realidades, né? Quando nós não chegamos aonde nós queremos, quando não acontece conosco aquilo que nós almejávamos, quando as coisas saem fora do nosso controle, vem a surpresa, né? Depois da surpresa vem a revolta, e só depois da revolta que vai aparecer a queixa. Vê se não é assim. A gente fica surpreso, depois a gente fica revoltado, depois a gente começa a reclamar, e depois dessa reclamação, como não vai ter jeito mesmo, vai surgir o sofrimento, e aí esse sofrimento vai movimentar algo dentro de nós, né? E vai nos levar a pensar na aproximação com Deus. E aí surge a prece. É assim conosco, né?
ainda. Muito bem. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Interessante, né? Nenhuma prece, nenhuma oração fica sem resposta. Está vendo aí? Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Qual que foi a resposta? Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternam-se os peregrinos à pressa e pensam assim: seria o próprio Jesus? Não seria? Que surpresa, né? Veja como eles estão equivocados, né? O Espírito vence as trevas, esse Espírito iluminado, ele vence as trevas e se faz visível, né? Mas ele visível, mas num plano mais alto, que já revela, né, o tipo do Espírito que está ali, né? A característica do Espírito que está ali, a condição do Espírito que está ali. Ele está brilhando, né? Mas ele está numa posição mais alta. E eles ficam realmente surpresos, como eles não conhecem, né? E vendo aquele ser iluminado, pensaram que era Jesus. Esse é Jesus, não é? Não seria? E ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno, dizendo assim: paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. O que desejais? Veja, meus irmãos, chamando de novo a atenção para a questão da prece. Em seguida, a oração vem a resposta, viu? E olha o que o emissário espiritual está dizendo. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Né? Olha, podemos endereçar a quem a gente quiser. Né? A gente pode fazer a prece para quem a gente quiser. Endereçar para quem a gente quiser. Mas aqui, o coração deles endereçaram a prece a Deus. E a resposta chegou, né? E agora esse grande emissário quer saber o que ele pode fazer para ajudar. Muito bem. Anjo celeste falou um deles: pois não vês que estamos maltrapilhos, exaustos, vencidos. Nós, atenção, nós que fomos crentes fervorosos no mundo, ou seja, tiveram uma escola religiosa, onde se encontra o Redentor que não nos salva, o príncipe da luz, que nos deixa em plena treva? O que nós desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Aí vem, né? Já mostrando o que eles querem, né? E como que eles estão, né? Qual é a posição deles? O que nós desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dorido. Aí, o preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou assim: a justiça divina nunca falhou no universo. Detalhe, a justiça divina nunca falhou no universo. Então a gente não é, vamos dizer, injustiçado, não. Né? Como a gente pensa. E a gente fica reclamando, se queixando, né, da injustiça divina. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado. E certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência,
Quando encarnados, amaste a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo. Não. Veja, eles estão reclamando, eles querem a presença do Cristo, eles estão se achando injustiçados, porque pertencia a uma escola religiosa, achando-se vítimas do esquecimento. Veja o que o emissário está fazendo com eles. Né? Vai sabatinar essa turma aí. Então, veja, essa é a primeira pergunta. Quando encarnados, amaste a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? É uma pergunta. Mas, na verdade, ele está falando do primeiro mandamento da lei de Deus, né? Aqueles 10 mandamentos que o Moisés recebeu no Monte Sinai, começa com esse aí. E amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento. Essa foi a pergunta que fundamentou, né, o diálogo desse emissário celeste com aquele grupo desencarnado. Bom, responderam que não. E aí ele vai elaborar mais algumas perguntas. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera. Não. Negastes a personalidade egoística? Suportastes vossa cruz e seguiste o mestre? Não. Veja, meus amigos, aqui já começa a ser construído o quadro, né? É o quadro onde está, o quadro que se apresenta aí, a condição desses nossos amigos espirituais recém-desencarnados. Veja, considerastes o interesse do próximo? Não, quer dizer, permanece no egoísmo. Negaste a personalidade egoística? Ajudasse, suportaste a vossa cruz e seguistes o mestre? Não. Isso aí é até um estudo que a gente está fazendo, né? Que é carregar a cruz, que chama o nosso estudo. Que a gente vê que todos nós carregamos uma cruz, né? Todos nós carregamos uma cruz. Não é aquela cruz que foi colocada, né? Imposta a Jesus para que Jesus carregasse. Não é essa cruz. Né? Essa cruz que nós estamos nos referindo, e que os espíritos estão falando aqui com os nossos companheiros, é aquela cruz que nós carregamos, que significa todo o sofrimento que nós trazemos, né, de outras vidas para essa vida. Né? E essa cruz, todo o nosso sofrimento, as nossas aflições, né, as nossas perdas, os nossos desafetos, tudo isso que traz dificuldades na nossa vida, significa ser a nossa cruz. A uns ela é mais pesada, a outros ela é menos pesada. O fato é que todos nós carregamos uma cruz. E é interessante dizer que essa cruz que nós carregamos não é uma cruz imposta como foi de Jesus, né? Jesus recebeu a cruz por imposição do governo romano. Eles crucificaram, eles julgaram Jesus e deram a ele a penalidade máxima, vamos dizer assim, né? A pena capital. Qual? Morrer na cruz. Que era um costume, né, romano de torturar e de matar os inimigos de Roma. Então, foi uma situação imposta. Jesus recebeu uma cruz por imposição do governo romano, por injustiça, né? Mas essa cruz que nós trazemos conosco é uma cruz que nós mesmos construímos, né, durante todas as nossas existências, são as nossas desditas, as nossas aflições, também construídas pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, né, por várias situações que ainda permanecem em nós, e que vão gerando consequências dramáticas. São essas consequências dramáticas, esses sofrimentos,
que nós construímos e que nós estamos trazendo nessa vida. Então, é a nossa cruz. Como a gente comentou há pouco, é a nossa cruz, né? Carregamos a nossa cruz, mas tem sempre alguém que tem uma cruz mais pesada. Então, veja qual que é a pergunta dele. Negaste a personalidade egoística, só pensar em você? Suportaste a vossa cruz? Quer dizer, você compreendeu que a vossa cruz é a vossa cruz? Isso significa que você está trazendo todos os sofrimentos, todos os seus erros e imperfeições, com oportunidade de ressarcir, de transformar essas imperfeições em virtude. Foi assim que você viu, né? E outra, e seguiste o mestre, lembrando de um texto de Mateus, quando Jesus vai dizer assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, ponha nas costas e me siga. Foi isso aí, né? E a resposta dele foi não. Outra pergunta, colocastes a vontade divina acima dos vossos desejos? Não, né? Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. E aí é interessante a gente lembrar novamente de Jesus, né? Lá ao final do Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer que nós somos luzes. Vós sois luzes. E não pode esconder a luz, né? Uma luz não pode ser escondida. Não pode ser colocada sobre ela um cesto, um balaio, né? Não pode se colocar essa luz debaixo da cama, nem esconder. Essa luz que nós trazemos e que Jesus falou que nós somos, né? Somos luzes, precisa brilhar, não só em nós, mas também brilhar e iluminar e aquecer o caminho do outro. É isso que está perguntando. Fizeste brilhar em vós a terra a luz que o céu vos conferiu? E a gente entende que é fazer brilhar a luz, é resplandecer e aí clarear o caminho do outro, não é? É isso que nós entendemos. E a resposta, dolorosamente, foi não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Vejam, meus amigos, vocês já perceberam que essas perguntas que esse emissário está fazendo nada mais é, né, do que as verdades que o Cristo trouxe no seu evangelho de luz, né? Nada mais. Então, veja que aqueles companheiros que faziam parte daquele grupo de recém-desencarnados não sabiam de nada disso. Eles não tinham isso em mente. Eles estavam almejando um céu sem ter trabalhado para isso. Veja, né? Mediante as respostas deles, a gente sabe que eles não trabalharam para isso. Se queriam um passaporte para o paraíso, deveriam ter trabalhado, né? E construído e conquistado esse passaporte. Na verdade, eles não fizeram. Mas vamos lá. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Também não. Nossa, esse perdoaste 70 vezes 7 vezes talvez seja o mais difícil, né? O mais difícil. Nós nos lembramos que o Pedro vai perguntar para Jesus, dizendo: Senhor, nós devemos perdoar até 7 vezes? E aí o Pedro estava achando que estava fazendo algo inusitado, né? E nós devemos perdoar até 7 vezes, porque era hábito dos judeus perdoar até 3, 4 vezes, né? Dependendo da seita. E aí ele vai um pouco além, né? Né? Podemos perdoar até 7 vezes? Aí Jesus, não é até 7 vezes, Pedro. É até 70 vezes 7 vezes. E que se a gente fizer a multiplicação, vai dar 490 vezes. 490 vezes que nós temos que perdoar cada falta
que se praticam contra nós. Então, aí é difícil, né? Porque a gente não perdoa aqueles que nos machucaram de imediato. Mas então nós vamos ter 490 vezes para perdoar aquele sujeito, né? E perdoar pelaquela determinada situação. Ou seja, perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta que praticaram contra a gente. Né? Então, realmente, isso é difícil. Mas nós devemos aprender, nós devemos exercitar isso? Devemos. Faz parte dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, perdoando as pessoas, a gente se liberta delas. Né? Quando a gente perdoa o inimigo, a gente está se libertando dele. E se libertando dele, a gente não vai sofrer mais aquela situação de mágoa, de tristeza, de injustiça. Nós liberamos a pessoa, deixa para lá. Cada um vai viver a sua vida. E cada um vai viver segundo a sua consciência. Se a pessoa for injusta, ele vai padecer pela consciência pesada. Não é? Então, por isso, o perdão é importante. O perdoar é importante, também o ser perdoado. Né? Porque quando nós também erramos com alguém e pedimos a ele perdão, é muito importante que a gente receba dele o perdão. Ele também vai nos libertar daquela situação, vai nos deixar livres para que nós possamos continuar vivendo. Então, é isso que Jesus quis dizer, e é isso que o Espírito, o emissário, está perguntando. Perdoaste 70 vezes, 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o final? Não. Então, veja, que evangelho aí não teve, né, uma resposta positiva na vida deles. Vamos lá? Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Né? Isso significava carregar a cruz do outro, né? Quando a cruz do outro se mostrasse mais pesada do que a cruz deles. Também não. Aí, veja bem, meus amigos, o mensageiro fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando olhar mais doce, observou, depois de cumprida pausa, e disse assim: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão? Aí, os infortunados puseram-se a chorar, com mais força, e um deles objetou: que será de nós, em desespero? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Prestem atenção. Eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Alguém os conduziu a pensar que aquela prática, aquele jeito de interpretar a religião era o certo. Acontece? Acontece muito. Ainda está presente na nossa humanidade esse tipo de comportamento. As pessoas aprenderam, né, certas verdades, tomam aquilo como uma verdade eterna e não questionam. Né? Tem a fé, mas não é uma fé raciocinada. Aí sim, tornou o representante do Cristo. Eu não contesto que vocês tenham tido uma crença verdadeira. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Viu? Perceberam? O anjo não questionou que eles tivessem uma crença verdadeira, uma crença religiosa verdadeira. Porém, eles tinham uma crença, mas eles não transformaram a crença em ação. É isso que ele está dizendo. O que adianta você ter a crença, né? E isso equivale. Como interpretar o possuidor de um bom livro que nunca examinou as páginas? Como você
interpretar que você conhece o Evangelho de Jesus e nunca fez nada para o outro. Você não ajudou o outro a carregar a cruz, você não aliviou as dores do outro, você não aconselhou, você não acolheu. Né? É isso que ele quer dizer. O que adianta saber tanto, né? O que adianta um bom livro que está numa estante, nunca foi examinado? É a mesma questão do aluno que esteve na escola, mas não aprendeu nada, né? Não aplicou as lições que ele recebeu lá na escola, na vida diária. O que adianta saber do Novo Testamento inteiro se você não fez nada em prol do outro? É essa a questão. E isso é o grande julgamento que a gente sabe, que nós seremos julgados pelas obras que nós praticamos, né? E aí espero que a gente seja julgado pelas boas obras, mas na verdade seremos julgados por todas elas, né? E aí eles entraram em desespero. Ó anjo bom, contudo nós já morremos na Terra. Eles tinham essa consciência de estarem desencarnados. Acrescentou a voz triste do irmão desencantado, entre a aflição e a amargura. E aí o mensageiro, porém, rematou com serenidade. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam ela num aprendizado da verdadeira vida. Vê se isso não coaduna com o que o Emmanuel falou. Aqui ele está falando da reencarnação. Diariamente, muitos vão e muitos voltam. Né? Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, porque ele vai voltar. Né? O que importa no plano espiritual, que é isso que nós estamos falando, não é o interromper, não é a morte. Ou recomeçar, é a questão da reencarnação, recomeçar da experiência. E sim, a iluminação duradoura para a vida imortal. É aproveitar a experiência carnal para deixar a luz resplandecer em todos os sentidos. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Triste realidade, mas ainda é assim, né? Nós queremos que o mestre faça isso, que o mestre apresente aquilo, que ele se adeque às nossas necessidades, né? Sem perceber que nós ainda não saímos do primário da nossa existência espiritual. E a gente quer entender de coisas que estão lá no curso superior. Então, que direito nós temos de questionar Jesus, né? Se nós sequer colocamos em prática pelo menos um dos 10 mandamentos. Diz lá o anjo para eles: voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Lembram que eles acomodavam voluntariamente? Lembra do texto lá do Emmanuel? Que a maioria dos espíritos se acomodam voluntariamente nos erros, nos vícios. Então, aqui já o emissário, no outro texto, né, do método de Campos, vai dizer: não existe outro caminho para a distração voluntária. Acomodação e distração voluntária. O preço é alto. Né? Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem em viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Esse é o final dessa história, né? Por mais baixo por questão de vibração, né? De questão vibracional, né? A gente entende que eles vieram para mais baixo para poder encarnar, espero, né? Porque mais baixa, eles já estavam numa área inferior. Mais baixo seria ainda mais inferior. Né? Espero que eles tenham voltado
para reencarnar e recomeçar tudo de novo. Então, meus amigos, essa é a história que a gente se propôs a apresentar. E aí, então, o Emmanuel, ainda na introdução do livro Mundo Maior, né? Agora, ao final dela, e para a gente finalizar o nosso trabalho também, vai dizer assim: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. A morte não transforma ninguém, né? Em anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda a parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha jus, a não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, aí está o final, meus amigos. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado a, a iluminar um pouco mais a mente de cada um que está aqui na nossa sala, né? E que possamos colocar esses ensinamentos importantes de Jesus no nosso dia a dia, né? Aí, dessa forma, estaremos buscando esse reino de paz, esse reino, né, de esse reino de menos aflição, né? Mas só vamos alcançar esse reino de menos aflição se nós estivermos trabalhado e colocado em prática os ensinamentos de Jesus, com certeza. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.